Bem, continuando sobre cheque, o banco, a pergunta é, um banco pode pagar um cheque fora do prazo? Fora do prazo de 30 ou 60 dias? Quer dizer, a instituição sacada, o banco, pode pagar? Pode sim, desde que dentro do prazo prescricional. Após o prazo prescricional, não pode pagar. O prazo prescricional é de 6 meses. E, bom, eu vou iniciar agora as ações, as ações cambiais. O título prescrito, quais são as ações passíveis ao título prescrito? E o título não prescrito, qual é a ação cabível? O título não prescrito, ou seja, o título não apresentado dentro do prazo, ou apresentado dentro do prazo sem lastro, ele é passível de uma ação executiva. Uma ação de execução por quantia certa, disposta no título executivo extrajudicial. Porém, se estiver prescrito, a lei do cheque, ela prevê uma ação própria para isso. Uma ação por enriquecimento sem causa. Locupletamento ilícito é o termo do código da lei. Essa ação, ela tem um prazo prescricional de 2 anos, seguidos dos 30 ou 60 dias, depois seguidos pelo prazo de 6 meses do cheque, e aí se inicia o prazo de 2 anos. O prazo de 6 meses do cheque começa no dia útil seguinte ao fim do prazo de 60 ou de 30 dias, previsto no artigo 33. E essa ação de locupletamento ilícito tem natureza cambial. É uma ação que visa... Ela pode não ter nem objeto ali. Ela pode não ter nem argumentações, aliás. Basta que apresente o título. Ela tem naturalmente que ter o cunho, de enriquecimento, o cunho oneroso. O aval, que é o título, aliás, o aval que é uma obrigação cambial graciosa, não tem cunho oneroso, não tem cunho remuneratório, e regra, não pode ser objeto dessa ação de locupletamento ilícito. Porque o aval ele não garante uma onerosidade. Ele é uma obrigação assumida de modo fidejussório, feito por consideração. Então ele não deve pertencer à ação de locupletamento ilícito, exceto se for um aval bancário, por exemplo, e que haja pagamento pela garantia dada pelo banco. Esse é o prazo desta ação, de 2 anos. O título pode estar prescrito. Temos uma outra ação, uma ação corriqueira, que é a ação monitória. O prazo dessa ação monitória ele é de 5 anos. 5 anos. Já houve discussões a respeito, mas hoje é definido que o prazo para a ação monitória é o de 5 anos. Qual o objetivo de uma ação monitória? Ela dá força de título executivo àquilo que não tinha força, um documento que não tinha força de título executivo. O título de crédito prescrito já não tem força de título executivo, embora tivesse essa força dentro dos prazos. E fora isso, antes mesmo disso, o novo código já pacificou esse entendimento, tem um artigo próprio para isso. Mas antes, se a pessoa quisesse usar do título executivo extrajudicial e da força de título executivo judicial, ela podia podia estabelecer
podia ajuizar essa ação monitória, substituindo a força de título executivo extrajudicial para um título executivo judicial. Isso, anteriormente, esse novo código de 2015 era um entendimento jurisprudencial, hoje é pacífico, o novo código já estabeleceu isso. O prazo ele é de 5 anos, nos termos da súmula 503 do STJ. Em relação à ação monitória para o cheque, a súmula 299 do STJ firma esse entendimento, pacifica esse entendimento. Aqui eu vou ler alguns pontos importantes. A ação monitória ela tem natureza constitutiva, não é cambial. Faz o documento sem força de título executivo ganhar força de título executivo. O documento pode ser qualquer outro. Não é cambial, mesmo tratando-se de cheque, dando força a título prescrito, embora a causa não precise constar da inicial. É uma exceção ao caso sui generis. A pessoa, mesmo nessa ação constitutiva, pode apresentar apenas o título ou o documento, pode apresentar o cheque ou qualquer outro documento sem força de título executivo extrajudicial e conduzir a ação. É bem simples. Lembra bem uma ação executiva. Não é necessário narrar os fatos contratuais, nada disso. É um caso sui generis. O que lastreia a ação monitória e o documento a que se quer dar força executiva, podendo inclusive ser o cheque prescrito. Qualquer documento, até o cheque. Agora, a defesa pode trazer matéria própria à relação subjacente, à relação contratual. Ela pode apresentar defesa sobre o tema constitutivo. Bem, para as ações, 3 prazos. Assim, antes de entrar nos prazos, eu vou falar aqui de uma outra possibilidade de ação. Ação causal. É possível ajuizar uma ação causal. Ou seja, nessa ação causal, o título vai ser